Abordagens grosseiras, ofensas e propostas inadequadas que constrangem, humilham e amedrontam. O assédio sexual não tem nada a ver com o desejo sexual, mas sim com a manifestação de poder e de intimidação. Pode acontecer em espaços e contextos diversos, como em casa, no trabalho ou até mesmo em espaços públicos, como as ruas e os meios de transporte. O assédio sexual acontece sempre que houver uma manifestação sexual ou sensual não consentida pela pessoa a quem essa manifestação se destina. Pode abranger cantadas grosseiras, ofensivas ou situações em que há intuito de intimidação e conotação sexual, podendo ou não haver contato físico. Portanto, o assédio nunca se confunde com a paquera, por exemplo, em que há uma relação mútua e uma intenção recíproca de aproximação. São situações que não têm a ver com desejo sexual ou com paquera, mas sim com uma manifestação de poder, intimidação e desrespeito em relação à vontade e aos corpos femininos. O assédio sexual pode acontecer em espaços e contextos diversos, como em casa, no trabalho ou em espaços públicos, como as ruas, os meios de transportes, em festas e baladas. Alguns exemplos de prática de assédio são ofender, falar ou fazer gestos de modo inapropriado e ofensivo, tocar, apalpar, passar a mão, encoxar, se esfregar, lamber, ejacular na frente da vítima ou sobre seu corpo ou suas vestes, segurar o braço, forçar beijo e impedir a saída. Colocar a mão por dentro da roupa da vítima sem autorização, iniciar ou consumar ato sexual sem consentimento, embora seja comumente considerado como uma forma de assédio, esse tipo de ato caracteriza o crime de estupro. É um dever assumido pelo Estado brasileiro combater as diferentes formas de violência contra as mulheres. Portanto, se você foi vítima do assédio sexual, seja em casa, no trabalho ou em espaço público, pode fazer uma denúncia em qualquer delegacia da Polícia Civil, sendo as delegacias especializadas de atendimento à mulher as principais portas de entrada para as denúncias de violência contra a mulher. Você pode também fazer uma denúncia pelo Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal, que recebe ligações telefônicas gratuitas de qualquer lugar do país. A vítima de assédio sexual poderá denunciar o ofensor imediatamente, procurando o policial militar que esteja nas proximidades ou um segurança no local. Caso esteja em um ambiente privado ou transporte público, como, por exemplo, praças, faculdades, evento, metrô, a vítima deve sempre que possível e desde que não se coloque em risco, identificar o assediador, memorizando suas características físicas e trajes ou até mesmo tirando uma foto dele, o que poderá auxiliar as autoridades da identificação do autor. Caso essa violência ocorra no ambiente de trabalho, a vítima pode denunciar também para o Ministério Público Federal. Será importante procurar a Defensoria Pública para ajuizar possíveis ações de indenização e se encaminhar para o atendimento na rede de multidisciplinar. Quando o assédio acontece no transporte, podem ser acionadas as empresas responsáveis pelos serviços de ônibus, metrô e trem na sua cidade. No caso de metrô e trem, se possível, anote o sentido da linha que você está usando. Já nos ônibus, além de anotar o número da linha, o ideal é pedir os nomes dos colaboradores e dos motoristas, para que, no caso seja necessário, eles possam ser testemunhas do fato. No caso de empresas de táxi e de transporte por aplicativo, é possível consultar tutoriais que orientam sobre como fazer a reclamação caso sofra assédio nos motoristas. Felizmente, são muitas as barreiras e os preconceitos que as vítimas enfrentam para romper o silêncio e buscar a responsabilização do assediador e da empresa. Medo em relação às consequências do processo, sobretudo a perda do emprego, o cargo ou a reputação do assediador. A dificuldade de provar o assédio, inclusive o medo de que não acreditem na sua narrativa ou não a acolham de forma adequada. O que as empresas podem fazer para prevenir o assédio sexual? Primeiramente, criar canais de comunicação eficazes e com regras claras de funcionamento, para apuração e sanção de atos de assédio que garantam o sigilo da identidade do denunciante. Segundo, inserir o assunto em treinamentos, palestras e cursos em geral.
Terceiro, incluir o tema na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Quarto, capacitar os integrantes do serviço médico, dos recursos e humanos e em cargos de chefia. Quinto, estabelecer regras de conduta a respeito do assédio sexual nas normas internas da empresa, prevendo inclusive as punições. Sexto, negociar com os sindicatos da categoria cláusulas sociais em acordos coletivos de trabalho, para prevenir o assédio sexual. É sempre importante lembrar que as violências que se baseiam em discriminação em razão do gênero, como o assédio sexual em seu sentido amplo, são potencializadas quando se consideram as múltiplas desigualdades que se combinam no Brasil e que afetam de forma diferenciada as mulheres negras, periféricas, indígenas, rurais, crianças e as pessoas com deficiências, LGBT+, imigrantes, entre outras, conforme cada contexto. Os dados mostram que esses segmentos são mais vulneráveis tanto a se tornarem alvo da violência, como também de terem seus direitos violados pelo Estado, como ação direta ou omissão. Para serem realmente eficazes, as políticas públicas e ações de enfrentamento à violência devem considerar as desigualdades estruturais e históricas e as diferentes condições vividas pelas pessoas. Bom, era de manhã cedo. Eu tava indo pegar o ônibus como de costume. E tinha um carro se aproximando de mim. Eu parei na parada e ele parou um pouco atrás de mim. E ele se aproximou com o carro. E ele começou a fazer um monte de perguntas onde era a rua tal e tal. E eu falei que não sabia. E ele ficou fazendo várias perguntas e eu falando que não sabia. Aí foi quando eu reparei que a parte íntima dele estava pra fora. E ele, olha aí como é que você me deixou, não sei o quê. E foi assim, na hora que eu vi, eu saí correndo de lá do ponto do ônibus. E foi quando ele percebeu que estava vindo outra pessoa pegar o ônibus. Ele saiu doido no carro. Não deu pra me pegar a placa, nada. Fiquei desesperada, tive uma crise de choro no meio da rua. Bom, tudo começou quando eu tinha 7, 8, 5 anos, por aí que eu não me recordo muito bem. E veio de uma pessoa que eu não esperava, começou uns horários diferentes, uma passada de mão diferente. E foi aí que começou. E eu lembro que eu ficava muito isolada na escola pensando sobre isso. Tipo, eu tinha vontade de contar para os meus pais, só que eu tinha medo do que poderia acontecer. Aí eu contei para uma amiga e ela foi lá e contou para a professora. A professora me chamou e chamou meus pais. Resolveram deixar de mão porque envolvia outras pessoas e tal. Mas é algo bem desconfortável de estar contando. Pra eles acham que eu esqueci e tal, porque até hoje tem que conviver com a pessoa. Claro que naquele tempo eu não sabia me defender, hoje em dia eu sei. É questão do cuidado, entendeu? Vem de onde você menos espera, jamais pensaria que aquela pessoa faria aquilo comigo. Era muito desconfortável pra mim. E pra qualquer uma pessoa, a partir do momento que te incomoda, eu creio que seja um assédio. Então é isso, esse é o meu relato sobre o que aconteceu. Quando eu tinha 13 anos, fui assediada por um amigo da família. Ele apalpou meus seios em um momento que eu estava sozinha. No momento, não entendi a gravidade de tal ato, mas me senti culpada. Você já foi assediada? Sim, eu acho que toda mulher na vida já passou por isso, em escola, em casa e até mesmo na rua. Gostaria de citar um momento da sua vida em que isso aconteceu com você? Quando eu era criança, às vezes minha mãe me levava para casa do patrão dela, onde ela trabalhava. E sempre que ela não estava por perto, ele me alisava, ficava me dando presentinhos. Na época eu não entendia direito, e ele sempre pedia para mim não contar para ninguém, e ficava passando a mão, esse tipo de coisa. E hoje em dia eu sei que eu sofri um assédio e vejo quão ruim isso era.
Você já chegou a comentar com alguém sobre isso ou até mesmo denunciar? Sim, na época eu cheguei a comentar com uma tia minha sobre o ocorrido, só que por medo da minha mãe perder o emprego, ela pediu pra mim ficar calada e não falar nada pra ninguém.